Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Então, eu queria conversar com vocês, gostaria até de conversar, dialogar com vocês a respeito da riqueza maior que todos nós temos. Você tem a sua riqueza maior, eu tenho a minha riqueza maior, que é a nossa alma. Não há nada neste mundo mais rico do que a nossa própria alma. Ainda que a pessoa não tenha nada, mas se ela está viva, ela tem uma alma que vale mais do que todo o ouro e prata e dinheiro que existe neste mundo. Então, eu queria que você tivesse essa consciência, a consciência da riqueza incalculável que nós todos recebemos de Deus. Você, eu, todos nós recebemos. Que é a alma, que é a vida, que é o coração, que é o sopro de Deus, o fôlego do Altíssimo dentro de nós. E para salvar este fôlego, esta alma, esta vida, este coração, Deus deu a vida do único filho que ele tinha para salvar a nossa vida, a nossa alma. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, porque, infelizmente, muitas pessoas têm dúvidas com respeito à eternidade. Muitas pessoas pensam que Deus, no final das contas, vai perdoar todo mundo, porque Deus é amor, ninguém vai para o inferno, enfim, aquela historiazinha para boi dormir. Mas, na realidade, Jesus foi quem mais falou do inferno, foi quem mais falou da vida eterna, foi quem mais falou do diabo. Você acha que Jesus estava exagerando? Qual o interesse de Jesus falar tanto do diabo, tanto do inferno, tanto da morte eterna no inferno, que não é morte, mas é o tormento eterno do inferno? O que você acha que Jesus queria? Qual o objetivo dele com esse assunto? Então, a pergunta que eu deixo para você pensar, raciocinar, é essa. Você tem certeza da sua salvação ou a salvação da sua alma? Você tem certeza absoluta de que a sua alma, quando você passar para a eternidade, quando a sua alma descolar do seu corpo, para onde vai a sua alma? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Eu tenho para onde vai a minha alma. Tenho certeza absoluta. Para mim, não faz diferença eu ir hoje, agora, ou daqui a pouco, ou amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, ou levar ainda não sei quantos anos. Uma coisa eu sei, e eu procuro conservar, é a salvação da minha alma, a eternidade da minha alma. Como todos nós vimos, temos esse vídeo aí que nós deixamos, essa matéria muito especial, que fala, que dá apenas uma noçãozinha do que é o inferno, porque nós não temos uma noção plena do inferno, a não ser as informações que a Bíblia se nos passa do inferno. Mas uma imagem a gente imagina, mas é muito, infinitamente, muito mais grave do que nós temos visto. Mas a pergunta que não quer calar é: você tem certeza absoluta da sua eternidade com Deus, da sua salvação, de que você
ao sair do seu corpo, ao descolar do seu corpo, ao separar-se do seu corpo, a sua alma vai direto para Deus, ou vai ser, melhor dizendo, levada pelos anjos para o seio de Abraão ou para onde está o nosso Senhor Jesus? Você tem certeza? Bem, deixa eu dar uma dica, aliás, umas dicas, né, que mostram como está a nossa alma. A primeira coisa que a gente obtém de riqueza palpável, prática, da certeza da nossa salvação é a paz. Quando nós temos a paz de Deus dentro de nós, nós temos o Espírito da paz, que é o Espírito da vida, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o guia dos filhos de Deus, o Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem perfeita paz. A paz, obviamente, não é do lado de fora do corpo, mas é dentro da alma. A alma está em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus, quando há certeza da salvação da alma. Mas quando não há certeza da salvação da alma, a pessoa fica inquieta, desassossegada. Ela não tem sossego mesmo. Ela sempre tem alguma coisa incomodando o seu interior, o seu coração. Por isso que muitas pessoas tentam conquistar bens materiais, tentam conquistar família, fazer família, formar família, tentam conquistar dinheiro, sucesso, enfim, elas tentam conquistar o mundo para, no fundo, terem a sua alma em paz. Porque a alma é um ser imortal. Ela não morre nunca, porque ela é o sopro que Deus deu para nós. Ele soprou, e esse sopro continua multiplicando os seres humanos nesse mundo inteiro. Já são quase 8 bilhões e meio de almas. E você pode imaginar quantas almas ainda virão. Mas a pergunta que não quer calar: você tem certeza qual é o destino final da sua alma? Você tem certeza? Porque se você está em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus, então você tem a certeza da sua salvação e você fica sossegada. Agora, se não há essa certeza, se você quer ganhar o mundo para dar um pouco mais de satisfação, o prazer na sua alma, é porque você está em falta com Deus. Você não tem paz. E quem não tem paz, sabe que não tem paz. Pode fingir para os outros, pode sorrir um sorriso amarelo, aquele sorriso indecente, aquele sorriso hipócrita para os outros, mas dentro de si carrega essa amargura que ninguém vê, somente ela sabe. A falta de paz. Inclusive, muitas pessoas pensam assim: eu estou bem, eu tenho paz comigo. Inclusive, eu falo em línguas estranhas. Ela tem paz, ela pensa que a paz dela está nas línguas estranhas que ela fala, porque para ela
isso caracteriza que ela é batizada com o Espírito Santo. E não adianta. Lembra que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz: ainda que eu tenha fé e dê todos os meus bens para os pobres, ainda que eu tenha tamanha fé de fazer isso, fazer aquilo outro, se eu não tiver amor, quer dizer, se eu não tiver o Espírito Santo, que é o Espírito do amor, que é o próprio Deus, se eu não tiver Deus dentro de mim, de nada adianta as minhas caridades. Então, amiga e amigo, você tem paz dentro de si, na sua alma. Você pode não ter paz, a gente pode não ter paz com o vizinho, com os parentes, com os colegas de trabalho, na escola, na rua. A gente pode não ter paz com esse mundo. Isso é normal. Mas consigo mesmo, e sobretudo com Deus, obrigatoriamente, você tem que ter, para que isto venha caracterizar a salvação da sua alma. Porque quando a sua alma está em paz consigo mesmo, então ela está salva. Olha só como Jesus tratou essa situação quando ele foi abordado por alguém que disse: Senhor, manda que o meu irmão reparta a herança comigo. E Jesus disse: quem me constituiu juiz entre vocês? Aí ele disse: acautelai-vos, tende cuidado e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E então propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. Então disse para si mesmo: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, todos os meus bens. E então direi à minha alma: olha só, o objetivo desse homem rico era satisfazer a sua alma, dar satisfação à sua alma. Então ele disse: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Muitos bens para muitos anos, não para toda a vida. Descansa, come, bebe, alegra-te, porque você tem garantia agora, por muitos anos, de paz, ou aparente paz, ou sossego, ou alegria, ou felicidade. Então, veja como o ser humano aspira, deseja, almeja satisfazer a sua própria alma. Mas a alma, ela não foi feita para se satisfazer apenas por enquanto, ou por um tempo, mas por toda a sua vida, a eternidade. Então Deus lhe disse: louco. Deus chamou aquele homem de louco, aquele homem rico de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. E os seus bens, e todos os seus bens, o que tens preparado, para quem será? Vai ficar por aí.
tudo ficará por aí. Mas a alma, não. A alma vai viver eternamente. Onde? Essa é a pergunta. Onde vai viver a sua alma, minha amiga e meu caro amigo? Essa é a pergunta. Você tem certeza para onde vai a sua alma? Porque se você tem certeza para onde vai a sua alma, quando descolar do seu corpo, então você tem paz. Não é pelo dinheiro, não é pelo sucesso, não é pelos bens que você possui, pela família que você possui. Não, você tem paz na alma e só há paz na alma quando ela tem certeza da eternidade com Deus, de viver a eternidade com Deus, porque ela saiu de Deus e quer voltar para Deus. Deus soprou o sopro da vida, a alma, para que então, um dia, essa alma, esse sopro, pudesse voltar para ele. Mas, se esse sopro não voltar para ele, para onde vai esse sopro? E Jesus, então, fala sobre o inferno. Ele fala sobre o inferno, que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa, em troca da sua alma? O que você vai dar a Deus em troca da sua alma? Não tem nada. A não ser quando o próprio Deus passa a fazer morada dentro de você. Aí o sopro dele se encontra com ele e fica em paz. Muito bacana isso. Muito legal, muito legal. Você já pensou? O sopro de Deus voltar para Deus? Ou ele vai perecer? A alma, eu falo sopro, referindo-me à alma. A alma indo para o inferno, ela vai perecer, sofrer por toda a eternidade, sem qualquer esperança de um dia ser purificada e voltar para o céu. Não, não tem essa chance. A partir do momento em que a alma se perde, não tem mais volta. Não tem mais volta. Por isso que Deus fala na sua palavra: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E agora? O que você vai fazer? Então, amiga e amigo, nós temos batido nessa tecla da salvação da alma, justamente para que todos os nossos amigos venham ter consciência da eternidade da alma deles, para que venham, então, cuidar dela, dar a devida atenção. Não estou falando de religião, não estou tratando de doutrinas, eu estou falando aqui da palavra de Deus, que você encontra na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, na Bíblia judaica. Você encontra esse texto nas Bíblias, nas diversas traduções da Bíblia. Você encontra esse mesmo texto, usando palavras diferentes um pouco, mas todas afunilando para a alma. Você tem certeza para onde vai a sua alma? Você tem certeza da sua salvação? Essa é a pergunta. Eu posso falar isso com você porque eu tenho certeza da salvação da minha alma. A maior riqueza que Deus me deu foi a minha alma, o sopro dele em mim. E este sopro está com você também aí. E a pergunta é: para onde vai esse sopro? Volta para Deus ou vai para o inferno? Essa é a pergunta. Pense nisso.
Pense isso. E como nós lemos ontem, nós falamos sobre isso, que a alma é caríssima, o preço dela é caríssimo. E só o Senhor Jesus Cristo pode resgatá-la, redimi-la, salvá-la. Ninguém mais. Mas para que Jesus possa salvá-la, você, que é o dono da sua alma, venha entregá-la para Jesus. Está aqui, Jesus, a minha alma. Faça o que o Senhor achar melhor a partir desse momento. E aí, a sua alma vai estar em paz por toda a vida neste mundo e, sobretudo, na eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.